O ex-jogador e comentarista Neto, em seu programa, não poupou palavras ao criticar a atual gestão do Flamengo, especialmente em relação à desorganização que ele acredita ter marcado o processo de vendas de atletas importantes como Gerson e Pedro, e até mesmo a negociação frustrada com o irlandês Mickey Johnston. Você passa da primeira fase. Aí você primeiro lugar. Do primeiro lugar. Você vai e consegue tirar o Botafogo, que tirou o Paris Saint-Germain. Aí você pega o Flamengo. Porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu tivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo com 38 pontos. Ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. O campeonato inglês, mas essa contratação nesta segunda de manhã foi cancelada e os motivos que geraram esse cancelamento são motivos que, para mim, deixam muito frágil a posição do diretor de futebol, do diretor remunerado de futebol, José Boto, o português José Boto. Então você fala, por exemplo, se eu estivesse fazendo um jogo, você tá de brincadeira, cara. Time medroso, time que entrou de fralda. 9 minutos 2x0 que entregaram. 9 minutos 2x0. Aí vem os caras e escrevem assim: André Rizek, você que é meu parceiro pra caramba, amo você, amo sua esposa, seus filhos. Olha, que show de torcida. Aí o Chico Barney do UOL escreveu, mas só tem 10 minutos, hein? Espera um pouquinho. 9 já tá 2x0. Aí o que aconteceu? Lapada. Era pra ser um 7. Mas aí vem a imprensa flamenguista. Jogou de igual pra igual. Aonde? Aonde? Não, fala aonde. Aonde? Não, você viu? Um chocolate. Não foi chocolate? Ó, se os caras apertassem um 7. Não, se os caras apertam e falam assim, ó, vamos fazer 5? Não, vamos fazer 6, não, vamos fazer 7. Não, mas aí, jogou de igual pra igual. Aí os comentaristas, não sei, aí os comentaristas falam assim, ó, eu entendo isso, hein? Não tava falando, Godoy? Segundo Neto, o Flamengo vive um caos administrativo que acaba afetando diretamente o desempenho da equipe dentro de campo e gerando desconfiança na torcida e nos próprios atletas. Para ele, o clube carioca tem demonstrado um descompasso entre o planejamento e a execução, e o reflexo disso é evidente em algumas negociações que falharam de maneira estranha e, em alguns casos, prejudicial ao futuro do time. Começando pela venda de Gerson, Neto fez questão de afirmar que o Flamengo, em sua opinião, fez um péssimo negócio, tanto pela forma como a negociação foi conduzida quanto pelo montante recebido. Para ele, o meia foi um dos grandes jogadores da última geração do clube, e a venda para o Olympique de Marseille não foi bem articulada. O comentarista destacou que o Flamengo poderia ter conseguido um valor muito maior se tivesse mais planejamento e visão estratégica, apontando que o mercado de transferências exige uma postura mais firme e inteligente, o que parece não ter ocorrido no caso de Gerson. Fim de semana, ali, sexta e sábado, surgiu a notícia, e a notícia foi ganhando corpo, foi ganhando forma, de que o Flamengo iria contratar o ponta, que joga muito pela esquerda, tem muito mais tempo de jogo jogando pela esquerda, Mike Johnston, um jogador irlandês que na temporada passada, no meio de 2024, foi contratado do Celtic. Aí, pô, do Johnston, assim, com todo respeito, atacante irlandês, num time da segunda divisão, que... Eu acho que isso nem é o problema. Foi titular em pouco mais da metade dos jogos da última temporada. Eu acho que esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a falta de convicção que essa volta atrás parece mostrar. Porque assim, a vida do dirigente é tomar decisão. É óbvio. Popular ou impopular. Às vezes 90% da torcida vai estar com ele, às vezes 90% da torcida vai estar contra. Se ele tem clareza daquilo que ele está buscando, se ele tem convicção, ele não vai ficar dando ouvido à rede social. O que o John Textor fez aí. Pois é, tá trazendo agora o filho do Ancelotti aí, a galera trouxe o Renato Paiva em fevereiro, não deu certo, não era para ter trazido. A torcida chiou, ele trouxe, tá bom, o técnico é esse aqui, né? Não é que você não vai ouvir o torcedor, não é que você vai... É que aí tem uma diferença grande, né, Jorge? Quando ele traz o Paiva, não tem a apreciação do nome antes. Ele joga o nome no peito do torcedor, tá contratado. Só lembrar a Roberta Barroso, que é repórter da ESPN, no dia da transmissão, ela fala, olha, o Botafogo vai apresentar um técnico e ele mora no Rio de Janeiro. Quando falou isso, a gente começou a pensar no Tite,
começou a pensar no Sampaoli, começou a pensar no Diniz. Aí na parte da brincadeira começou a falar de Papai Joel e tudo. E ninguém citou o nome do Renato Paiva, que morava no Rio de Janeiro. Então assim, não teve esse coisa de jogar o nome. Porque hoje, a verdade é, muitos clubes trabalham com jogar o nome para rede social e ver a repercussão, que é de uma pobreza, que é de uma... Assim, não dá nem para dizer, mas é de uma pobreza gigantesca. Com o Paiva não teve isso. Talvez se tivesse tido, talvez a resposta poderia ter sido diferente. Na real, quando eu falei do John Textor até, não foi nem na questão do Renato Paiva, não. Foi assim, foi ele acreditar lá atrás, por exemplo, Luiz Castro, que, pô, era desconhecido e tal. Como o Palmeiras... O clube se precipitou ao aceitar uma proposta abaixo da expectativa, comprometendo o valor de um dos seus ativos mais valiosos. A crítica se estende ao fato de que o Flamengo não soube lidar com as expectativas do jogador e do mercado, o que levou à venda de uma peça-chave para a equipe. Já no caso de Pedro, Neto afirmou que a negociação com a Fiorentina, da Itália, foi marcada por erros de comunicação e falta de clareza nos objetivos do Flamengo. Para o comentarista, o clube não deixou claro se estava realmente interessado em vender ou se tinha a intenção de manter o centroavante, o que gerou um clima de insegurança tanto no jogador quanto no mercado. Neto chegou a sugerir que o Flamengo deveria ter tomado uma posição mais firme, seja para vender Pedro por um valor significativo, seja para renovar o contrato do jogador de maneira que garantisse sua permanência por mais tempo. Ele observou que o Flamengo tem falhado em não transformar seus ativos em algo vantajoso para o clube, seja no campo ou nas finanças. Porém, o grande alvo de suas críticas foi a negociação fracassada com o irlandês Mickey Johnston, jogador que havia sido contratado para reforçar o ataque rubro-negro, mas que, ao final, acabou não vindo para o clube. Para Neto, a situação foi uma das maiores demonstrações de desorganização do Flamengo nos últimos tempos. Ele explicou que a contratação de Johnston foi anunciada com grande entusiasmo pela diretoria, mas, ao final, o negócio foi cancelado devido a uma série de problemas burocráticos, de comunicação e até mesmo questões médicas. Neto não hesitou em dizer que a falha nessa negociação mostra a falta de preparo da gestão do clube para lidar com transferências internacionais, ainda mais quando se trata de jogadores que poderiam ser a chave para a reconstrução do time. O comentarista sugeriu que o Flamengo tem uma estrutura que se perde em seus próprios processos internos e que falta um alinhamento claro entre as partes envolvidas na tomada de decisões. Neto também criticou o fato de que os erros se repetem e que, ao invés de aprender com os deslizes passados, o clube acaba criando um ciclo de problemas que afeta não apenas o departamento de futebol, mas também a imagem do Flamengo no mercado internacional. Para ele, o Flamengo está jogando dinheiro fora e se colocando em uma posição difícil quando poderia estar colhendo bons frutos com uma gestão mais eficiente. Em relação à postura da diretoria, Neto afirmou que a ausência de uma visão mais profissional no comando do Flamengo está resultando em decisões equivocadas que só prejudicam o clube. Ele ainda questionou a falta de um plano claro para o futuro do Flamengo, apontando que, enquanto outras equipes brasileiras e até clubes europeus estão se modernizando e se profissionalizando cada vez mais, o Flamengo parece estar se perdendo em um mar de confusão, onde as ações são mais impulsivas do que estratégicas. Por fim, Neto deixou claro que, para o Flamengo voltar a ser um clube com a grandeza que sua torcida exige, é necessário um choque de gestão. O comentarista ressaltou que a atual administração do clube precisa de mais consistência e competência para que o time tenha uma trajetória vitoriosa, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Ele afirmou que o Flamengo tem uma das maiores torcidas do mundo e não pode se dar ao luxo de falhar de forma tão explícita em decisões tão importantes, que podem comprometer o futuro da equipe. O programa de Neto, assim, se tornou uma plataforma de crítica feroz à gestão rubro-negra, reforçando a ideia de que o Flamengo precisa mudar urgentemente sua forma de atuar no mercado de transferências para garantir que continue sendo uma potência no futebol mundial.